Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Bora encerrar esse mês juntos e juntas? Está começando mais uma edição do Bem Viver, nossa produção aqui do Brasil de Fato. Nosso momento de prosear sobre assuntos importantes que envolvem agroecologia, saúde, alimentação, cultura e também destrinchar tudo o que está acontecendo no Brasil em relação à política, economia, vários assuntos difíceis, mas a nossa missão aqui no Bem Viver, no Brasil de Fato, é destrinchar esses temas e aproximar esse debate de toda a sociedade. Meu nome é Lucas Weber e eu te convido para essa boa prosa que está começando agora. Bora saber quais são os destaques do programa. Racismo algorítmico. Para entender o assunto, vamos ouvir o pesquisador Tarcísio Silva. Punição contra agentes de Estado é recomendação jamais realizada da Comissão de Verdade. Entidades apresentam ao governo propostas de melhorias no Plano Safra para os trabalhadores. 5 anos da despedida. No programa de hoje, a gente vai relembrar a genialidade da sambista Beth Carvalho. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que o programa tá só começando. Agora no Bem Viver, a gente vai debater o como funciona a internet, como funcionam as redes sociais. Parece um assunto cabeçudo e de fato não é nada simples, é algo bem específico para quem trabalha, principalmente com TI, tecnologia da informação, quem estuda esses softwares. Mas como basicamente todo mundo tem o celular, todo mundo atua nas redes sociais, é muito importante que a gente consiga aproximar o máximo possível tudo que está escondido por trás da internet, por trás das redes sociais, do público, porque é muito importante a gente entender como essas coisas funcionam. Para falar sobre esse assunto, para entender um pouquinho mais de como funciona, vamos ver até onde a gente consegue chegar nesse debate. A gente tem o prazer aqui de receber o pesquisador Tarcísio Silva, ele que é pesquisador sênior de políticas de tecnologia, mestre em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em ciências humanas e sociais, isso na Universidade Federal do ABC. Acabou de sair a primeira reimpressão do livro, isso em 2023, pelo selo Sesc, do livro Racismo Algorítmico, Mídia, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Sociais, de autoria dele. A gente vai falar bastante sobre essa obra, mas antes disso, Tarcísio, que prazer poder te receber. Estou muito feliz que a gente vai poder conversar sobre isso. Eu estou cheio de dúvidas, tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando também. Então a gente está contando contigo aqui para poder abrir mais esse meio de campo e entender como funcionam as redes sociais, o que a gente precisa ficar atento. Saudações, camarada. Um abraço a todo mundo que está acompanhando. E de fato, a tecnologia hoje perpassa tudo, é um prazer poder conversar aqui sobre esse tema. Maravilha, vamos nessa. Eu tive o prazer de ler o livro e já quero começar recomendando todo mundo que vá atrás, seja pelo meio digital, seja a versão impressa pelo selo Sesc, porque por mais que de fato é um debate complexo, você traz termos que é mais de quem é da área, o livro é super exemplificado, com questões que aconteceram ano passado, um pouco anteriormente, então a gente vai conseguindo pegar essas referências e vai conseguir ir andando. Não é bem um livro para ler na praia, como se fosse um conto de um domingo de sol, mas é um livro que todo mundo pode ter acesso. Mas eu acho que para a gente conseguir convidar todo mundo e todo mundo se convencer, eu acho que ia ser legal se a gente desse um passo atrás, Tarcísio, e ao invés de falar sobre racismo algorítmico, eu queria te convidar a falar sobre algoritmo apenas. O que é isso? O que ele é? Como que ele funciona? Por que ele está em todos os lugares? Por que essa palavra popularizou? Enfim, eu acho que vai ser uma introdução bacana para a gente entender melhor do que trata o livro, enfim, todo esse debate tão importante que você está propondo. Perfeito. Algoritmo, a rigor, ficou bastante popular na última década devido ao Facebook, Todo mundo fala, olha, o algoritmo do Facebook me sugeriu isso, me sugeriu aquilo, ou o algoritmo do YouTube. Mas a rigor, algoritmo é um conceito que significa uma série de instruções. Esse conceito existe até antes dos computadores, na matemática, na matemática medieval, do Oriente Médio, onde surgiu esse tema, e significa uma série de instruções sobre alguma coisa. A grande diferença nos últimos anos é que os algoritmos, digamos assim, ou um sistema de algoritmos, raramente é um só, passaram a ser implementados em tudo o que imaginarmos. Na moderação de conteúdo dos filmes que vemos, nas plataformas digitais, para selecionar que anúncio a gente vê ou não vê, ou mesmo em seleções de trabalho. E hoje, o grande diferencial
é que esses algoritmos, em grande medida, são baseados no histórico de dados, porque isso significa que pode ser mais barato e aparentemente mais eficiente. Mas há algumas armadilhas nisso. E às vezes essas armadilhas é a reprodução de discriminação e reprodução de injustiças. Ótimo, ótimo. Que bom que tu já trouxe a palavra armadilha, que eu acho que já começou a introduzir justamente aí todo o tema do livro, tudo que a gente tem que debater. Mas ainda falando um pouquinho de algoritmo, Tarcísio, acho que é legal a gente falar que se vende, quem não entende, eu, por exemplo, que não entendia pouco, quando comecei a ler, comecei a entender um pouco mais, mas quando a gente olha a princípio, parece que é algo neutro, né? Parece que, não, é um computadorzinho que a partir das coisas que eu faço, ele me entende e age a partir do que eu estou decidindo. Isso é uma imagem que é importante falar que as grandes empresas vendem e também corroboradas pela mídia, pelos jornais que também compram muito essa ideia e tentam nos empurrar como uma tecnologia neutra. Mas não é bem por aí, né, Tarcísio? O algoritmo, digamos, ele é instruído para, digamos que, fingir que está nos atendendo, mas atender, na verdade, os interesses de quem programou ele. Não é exagero da minha parte falar isso, né, Tarcísio? Não, de jeito nenhum. Eu acho que é uma definição perfeita, porque a rigor, qualquer algoritmo ou sistema algorítmico voltado a manipular no sentido amplo, né? Dados de pessoas com fins que vão impactar pessoas, deixa de ser neutro. Afinal de contas, decisões estão sendo tomadas. E mesmo que os algoritmos sejam baseados em histórico de dados, temos duas questões. A primeira é, esse histórico de dados pode ser um histórico enviesado. Então, por exemplo, se a gente decidir desenvolver um algoritmo de policiamento preditivo que vai escolher onde a polícia vai fazer mais rondas, e para isso a gente utiliza o histórico de prisões na rua, isso já é um enviesamento. Quem é preso na rua? É por causa de roubo, de furto, de tráfico, por exemplo? Em quais bairros? Qual a cor dessas pessoas? E, acima de tudo, por que esse crime é o analisado? Porque não é um algoritmo, por exemplo, para ver crimes de colarinho branco, de corrupção. E o segundo ponto é que tem sempre um objetivo subjacente. Os algoritmos nas mídias sociais, por exemplo, querem que a gente fique mais tempo, que a gente clique mais, que a gente veja anúncios. Só que, às vezes, isso pode significar que os sistemas vão mostrar conteúdos mais extremistas, mais violentos, em relação, né, com os interesses das pessoas. Mas será que é saudável explorar o pior do ser humano para gerar mais visualizações? Então, esse é um dos grandes debates éticos na comunicação, por exemplo. Exatamente. Aqui eu acho que a gente está conversando entre pares, porque a gente aqui dentro da comunicação do jornalismo também tem esse mito do jornalismo neutro, então que ele é capaz de ser neutro, uma notícia pode ser neutra. A gente debate que na verdade não é por aí, não tem muito como você falar de um fato de como se não estou me posicionando de nenhuma maneira. Enfim, eu acho que a gente consegue conversar entre pares nesse sentido. Então, Tarcísio, já deixo, eu acho que a gente ainda poderia expandir um pouquinho mais o debate, mas eu já estou muito curioso de querendo ouvir de respostas. O que a gente precisa esperar? Uma coisa me parece básica, que a gente precisa responsabilizar mais das empresas que criaram esses algoritmos. A gente fala aí das redes sociais, do Google, da Meta, de todas essas empresas, elas precisam arcar com todo esse racismo que elas acabam propagando por meio dos algoritmos. Mas como que é? Será que é preciso criar um conselho editorial que seja neutro? Bom, aqui a gente falando de neutralidade, eu usando essa palavra, né? Mas enfim, quais são as medidas que vocês que estudam veem que seria urgentes, né, para ontem, para conseguir controlar toda essa proliferação de tantas ofensas que a internet acaba proporcionando por meio dos algoritmos? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a promoção de transparência. A gente saber, enquanto sociedade civil, enquanto país, digamos assim, né? Porque há vários dados que mostram que países como o Brasil recebem menos atenção e cuidado das empresas globais, a gente saber como as coisas funcionam e como elas estão sendo construídas. Por exemplo, quem faz a moderação de conteúdo nas mídias sociais? Qual a formação dessas pessoas? Qual linguagem elas sabem? Como os sistemas algorítmicos que tiram conteúdo automático são construídos? A gente não tem informação clara sobre isso. E as grandes empresas de mídias sociais, por exemplo, tentam evitar essa transparência. Porque se a gente souber como as coisas funcionam, podemos cobrar melhor. Por exemplo, é completamente justo que os brasileiros exijam que plataformas como Facebook, como Twitter, tenham profissionais brasileiros que entendam o nosso contexto
para não infringir a liberdade de expressão, por exemplo, ou não deixar passar discurso de ódio, digamos, contra pessoas indígenas no Brasil. Então, a transparência seria um primeiro ponto. E há outros mecanismos que estão sendo propostos relacionados à análise de impacto. Uma vez que uma tecnologia vai ser lançada na sociedade e pode ter impactos nocivos, por que é que só a empresa que está lançando e faturando com aquilo toma a decisão sobre essa tecnologia? Então, uma das propostas em projetos de lei em torno do mundo é que toda tecnologia que possa ter um alto risco apresente um relatório de impacto algorítmico, para que pense quais são os impactos possíveis e, a partir daí, já se prepare para reparar esses danos, ou, às vezes, até evitar que a tecnologia seja lançada, se ela trouxer mais coisas negativas do que positivas. Maravilha, Tarcísio. É isso, é diminuir um pouquinho a velocidade das coisas e também pôr mais rigor em tudo que está acontecendo. Eu acho que são dois caminhos completamente básicos, simples para entender, para a gente conseguir ter um pouco de controle sobre algo que apenas poucos players, né, para usar uma expressão bem do campo, têm. Tarcísio, para seguir aqui, eu queria também te ouvir um pouquinho sobre isso que você estava falando, né? Os algoritmos acabam tomando a decisão pela gente também, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a tomar um pouco de consciência. A partir do momento que esses processos são invisíveis, quando a gente abre as redes sociais e começa a simplesmente rolar o feed, o que está acontecendo ali é que os algoritmos das redes sociais estão escolhendo o que a gente vai querer gostar ou não gostar. Por mais que você que decida dar o like ou não, no final o que você está sendo incitado a reagir são coisas que o algoritmo escolheu e, como você acabou de explicar, não são decisões que a gente tomou, mas sim que as empresas tomaram. Sim, exato. Essas decisões, às vezes, estão ligadas a aumento de lucro ou eliminação de postos de trabalho. Uma área onde os sistemas algorítmicos estão sendo bastante implementados é a área de filtragem de currículos para a contratação de pessoas, por exemplo. Mas temos vários casos que mostram que, se o sistema não for desenvolvido de forma correta, ele vai intensificar discriminações e preconceitos já expressados pelos setores de recursos humanos, por exemplo. Há um caso de alguns anos atrás que mostrou, por exemplo, que o sistema da Amazon, um sistema da Amazon, né, para uma empresa, que nem tinha a informação de gênero das pessoas, discriminou mulheres. Mas essa discriminação foi feita de forma indireta. Por quê? O sistema utilizou o histórico de contratações e identificou, em um modelo super complexo, as características de pessoas que historicamente não eram contratadas por essas empresas e eliminou essas pessoas. E quando a auditoria foi feita, se descobriu que eram características de currículo que eram mais comuns em mulheres. Então, eles discriminavam mulheres mesmo sem ser de forma explícita. E, mais recentemente, outro sistema de IA generativa discriminou candidatos com nomes afro-americanos. E isso também foi a mesma lógica, né? Não havia categoria de raça no formulário, mas o sistema identificou que nomes como Tyrone, por exemplo, que são nomes mais utilizados por afro-americanos, não estavam presentes no histórico e, por isso, reforçou a discriminação. Então, esse ponto é muito relevante porque, às vezes, a discriminação não é intencional. Mas, se for feita de uma forma desleixada e reproduzir o que já temos, vai existir essa discriminação. E se a gente não tiver transparência para entender como os sistemas estão sendo aplicados, o que a gente vai ter é vagas de trabalho sendo eliminadas, trocadas, né, por algoritmos que oferecem um serviço pior do que existia. Então, é ruim para todos os lados, né, dessa questão. Perfeito esse exemplo para a gente entender um pouquinho na prática. Eu até vou aproveitar para trazer mais um exemplo que está no seu livro, que eu acho que ajuda bastante a complementar tudo isso que você está falando, que você traz, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, do povo Maori, que são um povo que tradicionalmente é alvo de discriminação, é alvo de racismo ali pela branquitude que habita lá na Nova Zelândia. E então, os usuários da internet começaram a se deparar que, a partir do momento que começaram a, por exemplo, botar no Google Maori
Maori são simplesmente isso. O Google começa a trazer, né, sempre aquelas sugestões, isso é algo clássico, qualquer palavra que você coloca, ele já traz, mas as pessoas começaram a se deparar que a partir do momento que colocaram Maori são, as primeiras sugestões que o Google trazia são obesos, tão pobres, tão preguiçosos, tão violentos. E isso, se uma pessoa não olha com criticidade, olha com um olhar de por que isso está acontecendo, simplesmente vai pensar, poxa, mas se o Google está me induzindo a pensar isso, deve ter uma base de verdade. Então eu começo a olhar que quando a internet, quando os algoritmos ficam nesse mundo do invisível, nós não sabemos quem manda, quem controla, quem faz, vai dando um ar de seriedade, de verdade, que aquilo é absoluto. Me parece que também caminha por aí, né? Tirar esse ar de absolutez, não, nem sei se essa palavra exatamente existe, se encaixa, mas tirar esse lugar de polo, de incontestável dos algoritmos também, né, Tarcísio? Eu acho que esse exemplo é perfeito porque, mesmo no Brasil, já há em andamento alguns inquéritos sobre mecanismos de busca devido a características discriminatórias. E esse exemplo do povo maori e desse recurso autocompletar no buscador Google fala muito sobre esse problema. Empresas de Big Tech, em sua maioria, utilizam dados e publicações e conteúdos da humanidade. Afinal de contas, o Google é o Google porque eles desenvolveram um sistema de indexação de páginas web e para encontrar coisas na web, mas a rigor que a humanidade fez, né? Não é o Google produzindo conteúdo. Só que o problema é, se uma empresa está se beneficiando de todo esse conteúdo produzido pela humanidade e se torna uma interface entre usuários e esse conteúdo, ela tem uma responsabilidade de fazer uma filtragem, fazer uma curadoria, uma vez que esse caso, né, de um autocompletar discriminatório é literalmente faturar com um histórico discriminatório na cultura. Então, como que se resolve isso? Se resolve isso com boa curadoria, com transparência e com recursos humanos. Mas a grande questão é, será que essas Big Tech teriam essa margem enorme de lucro se elas fizessem um bom trabalho para todos? Me parece que não. Então, no final das contas, é uma questão de aumento da desigualdade que diminui a qualidade para todos, né? Então, a gente precisa balancear isso. Diminui a qualidade e também gera violência, estimula a violência, legitima ela, é algo completamente necessário que precisa de uma regulamentação. E agora eu acho que a gente pode caminhar para o final da entrevista e queria te ouvir um pouquinho. Você já falou um pouquinho de que respostas a gente precisa e agora eu queria contextualizar um pouquinho na situação brasileira. Primeiro que tem uma pergunta mais geral. Você acha que a gente precisaria de uma regulamentação universal para a internet, digamos assim, que uma lei geral que atendesse todas as formas de redes sociais que a gente tem no mundo, porque, enfim, a gente tem algumas que são hegemônicas, mas, enfim, cada país tem a sua particularidade. Mas também é necessário leis para cada país, diante da sua realidade, né? Então, depois de responder essa primeira pergunta, eu queria te ouvir um pouquinho de como que você está vendo o debate no Brasil. A gente vê que tem alguns projetos de lei circulando pelo Congresso, alguns com intenção de regular, por exemplo, a inteligência artificial já para as eleições, o TSE já teve algumas medidas nesse sentido, mas quero ver se você acha que a gente tem alguma perspectiva de olhar que, de alguma maneira, o Congresso está preocupado com o título do seu livro, O Racismo Algorítmico. Acho que essa questão é muito relevante porque há diferentes abordagens sobre regulação de inteligência artificial em torno do mundo. Por exemplo, na China, que é um país bem particular, né, bastante diferente das nossas abordagens, há algo bastante positivo que é o registro de implementações e de sistemas que sejam de alto risco. Então, há um registro prévio para que a sociedade civil, né, possa entender esses sistemas. Só que, por outro lado, é um país, né, com muita vigilância estatal, que é algo que a gente não quer. No caso da Europa, foi recentemente aprovado um sistema de regulação da inteligência artificial, que traz algumas defesas para os europeus, mas, por outro lado, mantém muitas restrições contra migrantes e o fluxo de pessoas na Europa. E nos Estados Unidos é uma abordagem bastante aberta, de livre mercado, entre aspas, que é um livre mercado que favorece os Estados Unidos e favorece o Estado dos Estados Unidos, né, e suas empresas. E aí, no Brasil, existe essa discussão se devemos nos inspirar em qual dessas abordagens. E atualmente temos um debate no Senado que está revisando e analisando os projetos de lei já apresentados.
Infelizmente, nas últimas semanas, a Comissão Temporária de Inteligência Artificial no Brasil lançou um relatório prévio com alguns retrocessos na regulamentação de inteligência artificial, incluindo a sugestão de uma autoridade supervisora que não tem participação social, o que é um absurdo, né? A sociedade não está representada, enquadra armas autônomas e reconhecimento facial como risco excessivo, mas cheio de exceções. Então, a rigor, é uma proibição que não proíbe nada, né? Que permite todos os tipos de utilizações nocivas. E, por fim, uma tendência que talvez seja uma tendência mundial mesmo, que o Brasil deveria abarcar, é entender que é possível estabelecer quais são as implementações de alto risco, e essas implementações de alto risco, por exemplo, em algumas áreas da saúde, ou na segurança pública, ou na contratação, devem ter obrigações de transparência mais relevantes. Eu não quero que um sistema que simplesmente, sei lá, um robozinho que leve uma caixa de um lado a outro no armazém tenha obrigações de transparência enormes, porque o impacto para humanos pode ser pequeno. Mas se um sistema vai analisar o meu exame diagnóstico de saúde, ele deve ter transparência e qualidade alta. Então, a sociedade civil tem defendido essa abordagem de risco, que analisa risco e direitos, mas que seja proporcional. Somente sistemas de alto risco devem ter transparência alta também. Então, esse é um grande desafio, porque o setor privado não quer, e está fazendo bastante lobby contra a regulação, assim como tem feito e fez contra a regulação de plataformas, que está parada nas casas legislativas também. Debate bem complexo, e é por isso que é tão importante te ouvir, é por isso que é tão importante entender minimamente do assunto, porque a gente é obrigado a participar, a gente é obrigado a ter opinião sobre isso, porque a gente não pode deixar que esse lobby aconteça livremente assim, as coisas ficarem ao léu. Tarcísio, a nossa conversa básica tem só mais uma questão que eu queria trazer, que, enfim, eu tenho só o medo que a gente fale sobre coisas que parecem tão longínquas, tão distantes da gente, e a gente não consiga aproximar nada do nosso dia a dia. Então, para fechar, eu queria saber se você conseguiria, de uma maneira prática e simples, algumas coisas bem do cotidiano, passar dicas para os usuários, para quem está nos ouvindo, e no caso, usuários de redes sociais, sobre que práticas que a gente pode adotar no nosso dia a dia para não reproduzir, para não alimentar esse algoritmo racista. Será que a gente tem que parar de compartilhar conteúdos que expõem violência policial contra pessoas negras, pessoas marginalizadas? É por aí, porque fala-se muito disso, mas aí a gente não denuncia esses casos. Enfim, são respostas bem complexas, mas será que a gente tem um caminho para conseguir frear minimamente por ações pontuais nossas? Eu acredito que as soluções costumam acontecer, né, a partir da articulação coletiva, né? Essa articulação coletiva pode ser organizações da sociedade civil, pode ser pressão política, diálogo com legisladores, diálogo com o executivo, mas cada pessoa pode também, ao mesmo tempo, construir ambientes melhores no entorno, né? Isso significa entender um pouco, né, as dinâmicas das redes, a dinâmica dos sistemas algorítmicos e tentar utilizar, né, exercer essa literacia midiática, esse traquejo com a tecnologia de uma forma positiva. Entender que as plataformas são espaços que utilizam o nosso trabalho. Então, por exemplo, criadores de comunicação, jornalistas, a gente precisa realmente utilizar só plataformas? Ou será que a gente pode voltar a usar cada vez mais blogs, que são ambientes mais seguros, que a gente pode controlar a nossa plataforma? E, sobretudo, será que tudo precisa ser transformado em digital? Será que tudo precisa ser publicado? Me parece que não. Então, acho que esse balanceamento é muito importante para a gente não se tornar refém, né, dos algoritmos que, a rigor, representam objetivos de exploração, objetivos consumeristas que são longe do ideal, né, para a saúde, seja física, seja mental das pessoas. Reflexões importantes que falam a respeito sobre o nosso modo de vida, sobre a gente não se submeter, não se entregar simplesmente a tudo que é vendido, a gente ter ainda controle sobre o que a gente quer, sobre o que a gente quer comunicar, fazer com nossos corpos e mentes. Enfim, Tarcísio Silva, eu tenho certeza que esse foi apenas o primeiro papo de muitos que a gente vai ter. Quero te agradecer mais uma vez a disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato. Maravilha, Lucas. Muito obrigado pelo espaço, obrigado ao veículo, né?
e vamos juntos, né, entender e interrogar as tecnologias. Perfeito, vamos seguir interrogando. Eu acabei de conversar com o pesquisador Tarcísio Silva, ele que é pesquisador sênior de políticas de tecnologia, mestre em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em ciências humanas e sociais da Universidade Federal do ABC. Ele que é autor do livro Racismo Algorítmico, Mídia, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Sociais. Vamos aproveitar para lembrar que, na semana passada, a Marinha Brasileira enviou uma carta à Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. O texto apresentou críticas ao pedido de entrada de João Cândido no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. João Cândido está na história por liderar a revolta da Chibata em 1910. Essa foi uma reação dentro da própria Marinha contra formas de punição que eram feitas contra os marinheiros. Na época, alguns deles eram punidos com chibatadas. O cenário violento deixava nítida uma influência escravocrata dentro da Marinha. É bom sempre lembrar que a gente está falando de 1910, momento que o Brasil já era até uma república, já tinha passado muito tempo do fim da abolição da escravatura no Brasil. Bom, considerando essa história, hoje tem um projeto do deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio, para que João Cândido seja considerado um herói da pátria. Muita gente imaginava que por uma história dessas, o feito dele não teria nenhuma oposição, né? Seria passado por unanimidade, pelo menos é o que a gente esperava, mas não foi bem isso que aconteceu. De acordo com o informe da Marinha, encaminhado justamente na semana passada para a Câmara dos Deputados, a postura de João Cândido seria, nas palavras do documento, uma subversão deplorável. Quando vemos hoje em dia essa materialização do racismo algorítmico, como a gente tão bem ouviu ali na explicação do pesquisador Tarcísio Silva, vale demais refletir sobre como a gente está lidando hoje com o nosso passado. O nosso futuro ainda não está dado, ele segue em disputa. Por isso é importante demais valorizar o conhecimento capaz de atravessar o tempo e o espaço, como muitas vezes está presente na arte. João Bosco e Aldir Blanc, por exemplo, retrataram a vida de João Cândido por meio da música, que ficou ainda mais imortalizada na voz de Elis Regina. Vamos conferir um pouquinho esse trecho, desse hino, dessa música imortalizada, Mestre Sala dos Mares. Faz muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. E rubras cascadas jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. Algumas décadas depois da luta liderada por João Cândido, as forças militares no Brasil marcaram outro episódio com uma situação de violência extrema, um dos capítulos da nossa história que mancha a nossa história, melhor dizendo, que durou 21 anos. Sim, a gente está falando do golpe militar de 1964, que acumulou casos de tortura e execução de crimes contra a humanidade. Sobre a ditadura militar, em 2012, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, que durou quase 3 anos. Foram realizadas audiências públicas com depoimentos de vítimas e agentes do Estado. E uma das recomendações feitas pela comissão foi a punição dos crimes cometidos por esses agentes, mas essa medida nunca foi tomada. E olhando para a história do país, as coisas que aconteceram depois, alguns estudiosos afirmaram para o Brasil de fato que justamente essa falta de punição possui laços com a tentativa de golpe que aconteceu no ano passado, no episódio do 8 de janeiro. O nosso repórter Kaique Santos investigou mais esse assunto com profundidade e conta os detalhes pra gente agora numa reportagem especial. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo... Futuro interrompido. O depoimento a seguir é da jornalista e escritora Maria Amélia Telles, mais conhecida como Amelinha, ex-presa política durante a Comissão Nacional da Verdade, em 2013. Toda a nossa tortura era feita nós nuas, né, as mulheres nuas, os homens também ficavam nus.
com vários homens dentro da sala, levando choques pelo corpo todo, inclusive na vagina, no ânus, nos mamilos, na boca, nos ouvidos. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada oficialmente em 2012 e teve duração de quase 3 anos. Foram diversas audiências públicas e depoimentos de vítimas e agentes até o relatório final, entregue em dezembro de 2014 pela presidenta Dilma, que também sofreu com a ditadura. A comissão reconheceu a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções e outras formas de agressões. A cientista política e pesquisadora Lilian Sendretti, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, destaca a importância da comissão. A Comissão da Verdade, ela mexeu com essas estruturas latentes que estavam por muito tempo abafadas, de chamar à tona questões em relação ao nosso processo de transição e a responsabilização do Estado em relação ao período autoritário, que o nosso processo de transição não foi feito nesse sentido da responsabilização, porque foi um processo controlado por dentro do próprio governo militar, né? A Dilma foi a única governante, presidente, que olhou para essa questão da ditadura e buscou colocar isso na esfera pública através da Comissão da Verdade. O documento final da Comissão da Verdade faz 29 recomendações às autoridades nacionais, entre elas o reconhecimento de culpa por parte das Forças Armadas e mudanças nos registros de óbitos das vítimas. O relatório não deixa dúvidas quanto ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog por agentes do Estado, derrubando a falsa versão de suicídio que havia sido montada. O nome de Herzog está na lista de 434 pessoas mortas ou desaparecidas na ditadura, apresentada pela comissão. Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, comemora os resultados da comissão depois de tanto tempo, embora recomendações não tenham sido seguidas, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Vladimir Herzog. É preciso saber dar o nome aos responsáveis, demonstrar o que fizeram, que as suas vítimas possam ter esse momento de narrar seus traumas, suas experiências terríveis, e que a gente saiba, saiba quem sofreu, saiba quem morreu, saiba onde estão os desaparecidos, saiba os nomes daqueles que foram torturados e mortos. A punição de agentes públicos também foi uma das recomendações no encerramento da Comissão Nacional da Verdade. Com base em legislação internacional, a CNV entendeu que a lei de anistia não pode proteger autores de crimes contra a humanidade como a tortura. A lei de anistia foi instituída poucos anos antes do fim do regime militar, em 1979, pelo presidente João Batista Figueiredo, e concedeu perdão a perseguidos políticos, mas também beneficiou responsáveis por crimes como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante de um centro de tortura no extinto DOI-CODE. A não punição de agentes da ditadura tem consequências que persistem até hoje, como conta Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular. Então, as forças policiais, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, sempre se sentiram à vontade, como não foram punidos pelos crimes cometidos em 1974, de vez em quando eles flertam com a tentativa de um novo golpe. E encontraram no último presidente da República essa narrativa e esse apoio. Países vizinhos conseguiram lidar de forma um pouco diferente. Na Argentina, que passou por uma ditadura militar entre 1976 e 1983, a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, equivalente à nossa Comissão da Verdade, foi criada logo que o regime terminou. Dados oficiais dão conta que houve 8.000 desaparecimentos políticos e movimentos populares estimam um número maior de 30.000 mortos. Acaba a ditadura em 83 e 84, eles já vão ter lá o relatório deles, nunca mais, fazendo esse relato e conseguindo dar caldo para o processo de judicialização, ou seja, de julgamento desses militares.
E esse julgamento, até aquele filme de 1985, vai começar a mostrar essas tensões, etc., eles vão acontecer e vão começar a responsabilizar os militares. Sem entraves, em 2024, a Justiça Argentina condenou mais 10 ex-agentes da ditadura à prisão perpétua. Como a Argentina, o Chile também pôde responsabilizar envolvidos no regime militar de Pinochet, que perdurou entre 1973 e 1990. A Comissão da Verdade chilena foi criada em 1991 e apontou a ocorrência de 2.130 casos de violações de direitos humanos. Um outro levantamento de uma comissão de 2011 revelou números maiores. Relembra Fernanda Lima, doutora em História pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Pinochet foi o único governador de 1973 a 1990, o único ditador, e constituiu, assim, uma ditadura muito sangrenta, de perseguição não só aos militantes políticos, mas também aos indígenas, aos povos originários do Chile, os mapuches, e principalmente às classes sociais mais pobres, né, os pobladores chilenos, resultando na morte, né, que as Comissões Nacionais da Verdade do Chile reconheceram, de mais de 3 mil oponentes chilenos e 40 mil desaparecidos. São números impressionantes desse regime autoritário. No Chile também houve uma lei de anistia, criada ainda no regime militar, mas o país conseguiu punir envolvidos na ditadura por causa de brechas na legislação. A historiadora Fernanda ainda explica que no Chile, apesar de ter sido criada também uma lei de anistia ainda no regime militar, o país conseguiu punir envolvidos na ditadura por causa de brechas na legislação. Nós tivemos militares presos a partir de brechas. Um caso famoso foi um estudante, inclusive de origem indígena, de Temuco, onde o Tribunal de Temuco conseguiu condenar carabineiros, que é a polícia, seria a nossa polícia militar, a polícia chilena, sumiu com um estudante na região de Temuco, né, a zona chilena. E aí os juristas encontraram uma brecha que não conseguiu se provar que eles foram mortos ou que eles foram presos, mas que eles foram sequestrados, e isso não estava dentro da lei. Então, eles foram punidos por essa razão e não estaria dentro do texto da anistia. No ano em que o golpe militar completa 60 anos, o governo brasileiro vai na contramão das políticas de memória e justiça. O presidente Lula vetou atos que marcam e repudiam o golpe de 64. No intuito de não provocar atritos com militares, Lula também desistiu do projeto de criar um Museu da Memória e dos Direitos Humanos, focado no período ditatorial. Jurema Werneck não concorda com a posição de Lula. Nesse sentido, eu devo dizer, inclusive, que a anistia se preocupa muito com as declarações ou com as notícias de que o presidente da República atual não quer fazer aquilo que deve, de garantir à sociedade brasileira, à nação brasileira, o direito à memória, marcar aqueles fatos para que possamos aprender com eles e repudiá-los para que não aconteça. Porque, veja, estivemos a ponto deles acontecerem novamente. A Polícia Federal e a Suprema Corte conduzem investigação e julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado entre o fim de 2022 e início de 2023, com suposta articulação ou colaboração do ex-presidente Jair Bolsonaro e militares. A avaliação de pesquisadores e movimentos populares é de que o golpismo de hoje é reflexo da falta de responsabilização pelos crimes da ditadura militar e que a repetição de pedido de perdão comprova isso. É a avaliação que faz Raimundo Bonfim. Assim como nós avaliamos que é um erro ter iniciado os executores da ditadura militar, do regime de exceção, também agora não se pode, em hipótese nenhuma, admitir, compactuar com a possibilidade de anistia. Jurema Werneck reforça a importância de não esquecer o que aconteceu no regime militar. Memória é um dos direitos fundamentais para a superação das graves violações de direitos humanos que o Brasil viveu. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos.
Agora a gente destaca a pressão feita por movimentos populares pelo cumprimento de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O camponês Antônio Tavares foi uma vítima fatal de um atentado que ocorreu no município de Campo Largo, no Paraná, nos anos 2000. A atuação da Polícia Militar do Estado no caso deixou ainda 190 pessoas feridas, incluindo idosos e crianças. A comissão apresentou medidas que devem ser cumpridas pelo Estado brasileiro diante do caso que completa 24 anos. As medidas têm cunho de indenização, apoio às vítimas sobreviventes e ações para desestimular a repetição de casos semelhantes. Vamos saber um pouquinho mais de toda essa mobilização e relembrar um pouquinho desse caso. Douglas Matos está aqui para contar pra gente. Uma comitiva liderada pelo MST e pelas organizações Justiça Global e Terra de Direitos iniciou um trabalho de pressão sobre o governo federal para pedir que a gestão cumpra a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou a Corte IDH, que condenou o Estado brasileiro pela repressão policial que resultou na morte do camponês Antônio Tavares no ano 2000 no Paraná. O atentado também terminou com mais de 190 feridos, incluindo idosos e crianças. A decisão, publicada no mês passado, estabeleceu uma série de reparações e outras medidas. O Brasil tem 1 ano para cumprir as orientações do órgão. Representantes das 3 entidades civis envolvidas no processo estiveram no Ministério dos Direitos Humanos na semana passada para uma conversa com interlocutores ligados ao ministro Silvio Almeida. Ao Brasil de Fato, Roberto Baggio, da direção nacional do MST pelo Paraná, afirmou que foi uma reunião para ouvir as partes e saber como o governo vai aplicar a sentença. No caso do agricultor Antônio Tavares, a Corte IDH entendeu que o país deve pagar indenização por danos morais e imateriais às vítimas da repressão policial, fornecer tratamento de saúde gratuito aos familiares de Tavares e às demais vítimas do atentado, como comenta Baggio. Depois de uma grande luta, que durou 24 anos, a justiça foi feita no sentido de restabelecer a verdade, reconhecer que foi assassinado um militante pela Polícia Militar, pelo aparato de segurança no Estado. Essa justiça não foi assegurada no Brasil e a Corte Interamericana deu a possibilidade, digamos, da justiça ser feita. Então, por isso que nós insistimos que o conteúdo da sentença tem que ter ampla divulgação em todas as redes, aparatos de Estado, instituições, para saber que tem um conjunto de medidas e há uma sentença onde proíbe a violência política contra os trabalhadores. O Estado deve incluir ainda na grade de formação curricular das forças de segurança que atuam em manifestações públicas no Paraná conteúdos sobre o respeito e a proteção da população civil. Para as entidades que moveram o processo, o resultado do julgamento do caso do assassinato de Antônio Tavares precisa ser interpretado à luz da simbologia da sentença. Darcy Frigo, da Terra de Direitos, também falou com a reportagem sobre o assunto. Ela é paradigmática porque, apesar de a Corte já ter tomado decisões sobre vários casos de violência no campo, mas ela tem uma dimensão coletiva. Há um reconhecimento da Corte de que houve uma violência contra uma pessoa que perdeu a vida e contra uma manifestação de centenas e centenas de trabalhadores e que foram violentados. A assessora jurídica Camila Gomes, também da Terra de Direitos, afirma que as organizações trabalham para evitar que o cumprimento da sentença por parte do poder público se resuma ao nível burocrático. A gente tem um acervo enorme de decisões e de recomendações de tribunais internacionais e de órgãos internacionais em matéria de direitos humanos. Então, e a gente tem um passivo de cumprimento, né? Então, assim, a fase de implementação de uma decisão e de uma sentença da Corte especificamente, né, é uma fase que exige muitos esforços. Então, assim, a gente vir para Brasília, o MST do Paraná vir para Brasília, a gente mobilizar o MST Nacional, Justiça Global vir do Rio de Janeiro, Terra de Direitos de Curitiba para estar aqui, é para dizer, essa etapa agora vai precisar de muito engajamento. A gente não quer que aconteça com essa sentença o que aconteceu com todas as sentenças da Corte Interamericana que versam sobre violência contra a sem terra. Após reunião da comitiva das organizações com o Ministério dos Direitos Humanos, o grupo afirma que vai buscar agora o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. As agendas ainda não têm data para ocorrer. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
Agora um recadinho importante que a gente faz questão de trazer todo dia aqui no Bem Viver. Você sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua iniciativa regional, na sua iniciativa comunitária, sim, na sua rádio? São dezenas, centenas de emissoras que estão junto com a gente nessa missão de colocar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. E se você quiser e tiver disponibilidade, pode se somar junto com a gente nessa missão. É só em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira. Lembrando também que nosso programa fica salvo nas plataformas de podcast, você pode ouvir a hora que você quiser e também dá para fazer o download gratuito lá no nosso site brasildefato.com.br. Vamos falar agora sobre a importância de ações e programas que avancem nos direitos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. É que entidades do setor apresentaram ao governo propostas de melhorias para o Plano Safra. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, junto com a Oxfam Brasil, propuseram medidas a ministérios do governo federal. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essas reivindicações é o nosso repórter Daniel Lamir. Trabalhadores do campo vão apresentar 6 propostas ao governo Lula para garantir respeito aos direitos humanos e melhorias nas condições de trabalho. O documento foi elaborado pela CONTAR, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, em parceria com a organização Oxfam Brasil. O objetivo é fazer com que as sugestões sejam integradas ao Plano Safra 2024-2025. Na prática, o texto propõe a abertura de financiamento para a aquisição de novos veículos e moradia, com a construção e reforma de casas e alojamentos de trabalhadores. Além disso, locais fixos para refeição por meio da construção ou reforma de áreas de preparo e armazenamento de comida, além de refeitórios. Os trabalhadores rurais também pedem instalações sanitárias e pontos de descanso fixos nas frentes de trabalho, além de mais qualidade para instalações móveis. O Plano Safra é gerido pelo governo federal e existe para oferecer recursos para a atividade agrícola no Brasil. Os financiamentos são destinados a todos os tipos de produtores rurais e servem, por exemplo, para custeio de maquinário e da própria produção. Ao Brasil de Fato, o coordenador de Justiça Rural e Desenvolvimento da Oxfam, Gustavo Ferroni, destacou a importância da demanda apresentada pelos trabalhadores do campo. Se não tem agricultura sem sementes, não tem agricultura sem trabalhador. O trabalhador ele é central da produção agrícola do país. Então não pode ser que o instrumento que a gente tem para subsidiar a agricultura, para dar crédito para a agricultura, no ano passado 270 bilhões, e esse instrumento também não considere as condições de trabalho, né? Ele não pode focar só em infraestrutura, em custeio, em frota para transportar a produção e não olhar alojamento, banheiro, refeitório, né? Veículos de transporte de trabalhadores. Então é isso que a gente está pleiteando nesse momento. Após o fim da gestão Bolsonaro, as entidades celebraram a possibilidade de diálogo reaberta desde que o presidente Lula assumiu o cargo, em janeiro do ano passado. Já houve reuniões com representantes de diferentes ministérios e as propostas serão discutidas em outros encontros com integrantes do governo. Também em conversa com a reportagem, o presidente da CONTAR, Gabriel Bezerra, também falou sobre as expectativas do movimento do campo diante da nova conjuntura da política no país. A gente precisa reconhecer os esforços e os avanços que a gente tem no governo do presidente Lula. No ano passado, a contar numa grande articulação com a Secretaria-Geral, com o Ministério do Trabalho, nós articulamos a volta da Política Nacional dos Assalariados Rurais. Claro que a gente teve que reconstruir, infelizmente, nós tivemos 6 anos de desastre total no país, um governo que não tinha um olhar para os trabalhadores, e hoje a gente sente essa diferença. O Dialdo, a Contar, tem dialogado diretamente com a Secretaria-Geral da Presidência da República, com os ministérios, e a gente segue fazendo o nosso papel, que é cobrar o governo de propor ações, propor medidas que possam ajudar os trabalhadores assalariados rurais. Apesar dos avanços, a Oxfam e a CONTAR avaliam que o Plano Safra tem o que chamam de uma contradição histórica. Eles explicam que há o apoio à infraestrutura produtiva, às práticas de negócio e às práticas agrícolas que são financiadas.
Por outro lado, a situação dos trabalhadores e trabalhadoras assalariadas do campo não foi contemplada de maneira satisfatória. Segundo as duas entidades, o PIB da agropecuária avançou em 15% em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, o que representou um recorde histórico, mas a situação de quem trabalha no campo não melhorou no mesmo ritmo. A informalidade ainda é muito comum e há uma enormidade de casos de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, por exemplo, como pontua Gabriel Bezerra. A cada ano nós seguimos batendo recordes de casos de trabalho escravo, infelizmente, no país. A informalidade dos assalariados rurais é altíssima. Nós temos uma média de 60% dos assalariados rurais no Brasil na informalidade, sem carteira de trabalho assinada. E se nós olhar o mapa da informalidade, em alguns estados nós podemos chegar a ter 90% dos trabalhadores na informalidade, é exemplo do Piauí. Tanto a Oxfam quanto os trabalhadores assalariados rurais lembram que as propostas enviadas ao governo federal estão alinhadas com as legislações internacionais. Mundo afora, as leis têm sido alteradas para cobrar responsabilidade das empresas em relação ao respeito aos direitos humanos e ao trabalho digno nas cadeias de fornecimento. Isso, na visão de Gustavo Ferroni, o coordenador de Justiça Rural e Desenvolvimento da Oxfam, aumenta a pressão sobre a agricultura brasileira. Nós estamos otimistas, sim. Acho que o governo ele é sensível, diferentes áreas do governo são sensíveis. Nós buscamos contato tanto com a Secretaria-Geral, o Ministério da Agricultura e Abastecimento, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Trabalho, claro, o Ministério dos Direitos Humanos. E acho que todos responderam de maneira sensível aos nossos pleitos, né? É importante, isso não é algo novo, né? É uma coisa histórica e uma correção histórica que deve ser feita. Todas as políticas agrícolas deveriam dar centralidade à situação dos trabalhadores rurais. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamir. E para ninguém esquecer, a gente tem encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, lá no site Brasil de Fato, na aba Rádio. Para quem está aqui em São Paulo, dá para ouvir pela nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, pela 98,9 FM, mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da internet, na nossa rádio web, lá no site radiobrasildefato.com.br. O nosso programa também fica salvo nesse mesmo endereço e você pode ouvir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Bora destacar uma notícia importante com o apoio agora da nossa redação do Brasil de Fato na Bahia. É que o Ministério Público baiano recomendou ao município de Juazeiro a retirada da estátua do jogador de futebol Daniel Alves. A escultura está localizada na rua Aprígio Duarte, que fica no centro da cidade. A recomendação aponta que a legislação brasileira proíbe homenagem a pessoas vivas feitas com bem público. A estátua foi inaugurada em dezembro de 2020. O Ministério Público da Bahia argumenta que, além da legislação nacional, há referências estaduais e municipais contra a estátua de Daniel Alves. No documento, o Ministério Público fixou o prazo de 30 dias para que o município justifique o cumprimento da recomendação e encaminhe a aprovação da situação. O Brasil de Fato Bahia entrou em contato com a Prefeitura de Juazeiro, mas até o fechamento dessa matéria não teve respostas. Desde que Daniel Alves foi denunciado por estupro na Espanha, onde ele reside atualmente, a estátua do centro da cidade foi alvo de diversos protestos. A escultura chegou a ser coberta por tinta e escondida por plásticos. Por mais de uma vez, o jogador de futebol foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão e deixou a prisão onde estava, em Barcelona, na Espanha, após o pagamento da fiança de 1 milhão de euros. O valor equivale a mais de 5 milhões de reais na cotação atual. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Agora a gente destaca uma daquelas notícias que, olha, pega a gente de surpresa, dá um aperto no coração. É que Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, anunciou que está com tumor. A informação foi divulgada ontem e líderes políticos pelo mundo manifestaram apoio, incluindo o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente uruguaio explicou a condição de saúde e deixou palavras de esperanças e incentiva a luta. Vamos saber mais detalhes agora com Kaique Santos. Pepe Mujica, o ex-presidente uruguaio de 88 anos, anunciou nesta segunda-feira que está com um tumor no esôfago. A doença teria sido identificada num exame de check-up de rotina e, segundo ele, é de difícil tratamento. O político é uma das lideranças vinculadas à esquerda e aos setores progressistas mais influentes na América Latina. Pepe foi acometido por uma doença autoimune chamada Síndrome de Strauss, com a qual convive há aproximadamente 2 décadas. Essa condição dificulta a eficácia da quimioterapia e até mesmo processos cirúrgicos necessários para tratar a nova enfermidade. Mujica informou que os médicos ainda estudam qual a melhor forma para proceder com o tratamento. Apesar da descoberta da doença, ele se mostrou bem-humorado e disposto no momento do anúncio em uma coletiva para a imprensa uruguaia. O ex-presidente do Uruguai se comprometeu a seguir militando junto com os companheiros e companheiras que permanecem fiéis à sua maneira de pensar. Em recado aos jovens, ele afirmou 2 vezes que a vida é linda, que devem estar prontos a recomeçar toda vez que caírem. Mesmo com participações públicas reduzidas, Mujica continua sendo uma das principais vozes na defesa da unidade do continente. Recentemente, ele esteve no Brasil participando da Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos em Foz do Iguaçu. Nas redes sociais, o presidente Lula enviou uma mensagem a Mujica, abre aspas, ao irmão Pepe Mujica, minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor. Sempre estivemos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Muito carinho e força, meus e de Janja, para você e Lucia. Fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcos Antônio Corbari, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, locução Kaique Santos. Por aqui a gente também se soma nesse clima de esperança, desse Pepe Mujica, que é um grande líder, uma grande referência para toda a América Latina e, por que não, para o mundo inteiro. Então aqui toda a nossa solidariedade e apoio a Pepe Mujica e seus familiares. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E a gente encerra a edição do Bem Ver de hoje com uma homenagem nada mais do que justa à grandiosa, poderosa, insuperável Beth Carvalho. Hoje, 30 de abril, se completam 5 anos da despedida da cantora, compositora e instrumentista carioca. Além de um talento artístico magistral, ela teve uma influência da família nessa trajetória. É filha de João Francisco Leal de Carvalho e Maria Nair Santos. Ela começou pela bossa nova, mas como a gente sabe, foi no samba que ela se encontrou e imortalizou tudo que ela fez e tudo que veio pela frente. Por ajudar outros músicos no início da carreira, Beth Carvalho passou a ser chamada de madrinha do samba. Alguns sambistas que contaram com o apoio dela foram, por exemplo, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e o grupo Fundo de Quintal. Que dedo, que talento ela tinha também para projetar grandes artistas, né? Beth Carvalho também chegou a ser chamada de rainha do samba, madrinha do pagode e diva dos terreiros. Além de todo o talento musical, Beth Carvalho entrou para a história como uma artista completa e genial, que nunca abriu mão de suas convicções políticas. E para mostrar um pouquinho da sua imensa versatilidade e expressão política, a gente vai escutar agora um pouquinho da música Eu Só Peço a Deus, que conta com a participação de Mercedes Sosa. A canção é uma versão abrasileirada de Solo Le Pido a Dios, composta pelo músico argentino León Gieco. A letra que deixa sempre aquecida a nossa esperança por um mundo melhor. Solta a voz, Beth Carvalho. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia
Deus. Que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso. E a edição do Bem Ver dessa segunda-feira fica por aqui, com o compromisso que amanhã temos de volta. Você confere a gente na 98,9 FM aqui em São Paulo, a nossa grande parceira Rádio Brasil Atual, RBA, e para o mundo inteiro a gente chega pela radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui te aproveito para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.